Quando eu falo de histograma, eu tenho dois tipos de histograma. O histograma contínuo, linear, que é esse aqui, e eu tenho também o histograma variável. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem, já que no nosso exemplo não tem por causa do tipo de construção. Esse aqui é um exemplo de um histograma variável. Eu tenho aqui no mês de maio e junho um servente, depois eu pulo para 2, então eu tenho julho, agosto, setembro, outubro, eu tenho 2 serventes, e novembro, dezembro eu tenho apenas um servente. Então, a mão de obra, a demanda por mão de obra, ela vai ser variável também na maioria dos casos. Se você for pegar, por exemplo, um projeto grande, ela com certeza será variável. E eu preciso, então, trabalhar com o histograma dessa maneira. Então, chega, por exemplo, no mês de maio, eu sei que eu vou precisar contratar um servente. No mês de julho, eu vou precisar contratar mais um servente. E no mês de novembro, eu vou precisar desligar um servente do meu projeto. Entendeu? Vamos voltar, então, lá para o nosso exemplo. Ok. Repare que no nosso exemplo eu tenho uma linha preta aqui em cima, uma linha grossa em destaque. Essa linha é a minha unidade máxima lá da planilha de recursos. Então, na planilha de recursos, aquela coluna unidades máximas, que é unidades máximas dos recursos trabalho, vai me taxar essa linha preta, e caso o histograma passe dessa linha preta, ocorrerá uma superalocação. Vamos então mostrar aqui isso, ó, gráfico de Gantt. Eu vou pegar aqui em tapume mesmo, recurso, e eu vou colocar aqui, em vez de 2, eu vou colocar 3. Pronto. Eu vou em gráfico, gráfico de recurso, e vou pegar o meu, cadê? Aqui, pedreiro. Olha só, a linha preta, que é a minha unidade máxima, eu tenho 2, e a minha demanda agora, eu estou tendo, então, uma demanda excessiva aqui, ó. Eu tenho uma demanda de 3, mas eu só posso ter uma oferta, eu tenho uma quantidade disponível de 2. Isso aqui é uma superalocação. Então, superalocações são pontos que eu preciso resolver, são situações que eu preciso resolver, porque senão eu não vou conseguir trabalhar, porque eu não tenho mão de obra para isso tudo nesse momento. Então, se eu tenho esse tipo de situação, como que eu faço para resolver um problema de superalocação? Existem 3 maneiras de resolver um problema de superalocação. Olha só. A primeira maneira de resolver um problema de superalocação é aumentar a quantidade de recurso disponível. Lá na planilha de recurso, a minha coluna unidade máxima, eu posso aumentar. Se eu tenho, por exemplo, 3, eu posso aumentar para 4. Lá, no nosso caso, eu tenho uma unidade máxima de 2, eu posso então aumentar para 3. Resolvi um problema de superalocação. Porém, eu acabo ganhando outro problema. Qual é esse outro problema? É justamente a parte de eu vou ter que contratar uma pessoa temporária para depois demitir. Tudo é questão de escolhas. Essa maneira é o que todo mundo conhece quando a gente fala problema de superalocação. Ela é a maneira que deve ser evitada. Ela está sendo mostrada aqui em primeiro lugar porque ela é mais comum, mas o certo seria ela estar no final da sua lista. Está lá na terceira maneira, para evitar justamente esse negócio de contrata uma semana, demite na semana seguinte. Não faz sentido isso. Isso é um custo desnecessário. A segunda maneira de resolver problema de superalocação é eu alterar o sequenciamento. É ir lá na coluna predecessora e alterar esse sequenciamento. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 2 pedreiros trabalhando aqui em tapume e eu coloco a tarefa abrigo em paralelo com tapume, aí eu coloco aqui também 2 pedreiros, então eu tenho 2 pedreiros aqui em abrigo e 2 pedreiros aqui em tapume. Se eu tenho só 2 na minha obra e eu tenho 2 trabalhando aqui, 2 trabalhando aqui, é lógico que vai dar problema de superalocação. Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu mudo o sequenciamento. Então, fica 2 trabalhando aqui e 2 trabalhando aqui. Qual é a quantidade máxima de pedreiros utilizada nesse momento? 2.
e nesse momento 2. Então, eu resolvi o problema de superalocação, sem precisar contratar mais uma pessoa. É uma forma simples de resolver um problema de superalocação. E a terceira maneira de resolver o problema de superalocação, qual é? A superalocação, ela também pode ocorrer quando o meu recurso está trabalhando a mais do que a jornada de trabalho normal. Se o meu recurso trabalha 8 horas por dia, o normal, e por alguma situação ele agora está trabalhando 10 horas no dia, não vai achando que o MCProject fez esse cálculo automático de hora extra, não. Que ele agora está trabalhando 2 horas extras a mais. Você precisa informar isso para o Project. Quando você não informa isso para o Project considera esse momento aqui de superalocação, porque o recurso ele tem que trabalhar 8, só que ele está trabalhando 10. Então eu tenho uma demanda a mais que a oferta, no caso em relação a horas. Então eu tenho uma superalocação. Ele está alocado demais, ele está com a demanda maior de serviço, no caso de horas. Entendeu?